Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que nos assistem. Eu estou aqui com os deputados que são vice-líderes dos seus partidos, o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, e o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. E eu começo com o deputado Zé Neto. A gente vai repercutir, antes de falar da sessão de hoje, né, uma sessão extraordinária que começa às 1h da tarde no plenário Ulisses Guimarães, a gente vai repercutir a sessão de ontem do plenário, que era para votar a medida provisória que substitui o programa Mais Médicos e cria o programa Médicos pelo Brasil e que não foi votada justamente por conta do debate sobre segunda instância, sobre a decisão do STF, né, de, enfim, com relação à segunda instância, a liberação do ex-presidente Lula, a libertação do ex-presidente Lula na última sexta-feira. Então foram assuntos que mobilizaram, né, os debates no plenário Ulisses Guimarães na sessão de ontem. Eu começo com o deputado Zé Neto. Bom dia, deputado. Prazer, tudo bem? estar com vocês aqui, é uma satisfação. Então, essa sessão de ontem, né, enfim, esse debate, na realidade, é um debate que vai perdurar aí, porque a CCJ está analisando, né, essa PEC, né, essa proposta de emenda à Constituição da segunda instância. Qual é a opinião do senhor em relação a esta matéria? Eu estou olhando ali, atrás da gente tem uma imagem de Ulisses Guimarães. Eu era estudante de Direito na UFBA, na Bahia, e nós viemos para cá discutir uma Constituição. E mudar uma cláusula pétrea é algo muito grave e de um efeito, uma repercussão no ordenamento jurídico, no devido processo legal e de um efeito a nível internacional devastador. As pessoas têm que entender que o que está acontecendo com o Brasil é uma perda de credibilidade sem precedentes. O maior negócio do mundo, de petróleo do mundo, de toda a história, foi a semana passada aqui no Brasil. Se falava em 200% de ágio e não chegou a 70% do menor preço. Sabe o que é isso? Credibilidade. Nós não podemos pegar o processo legal, não podemos pegar os direitos fundamentais por conta de uma contaminação política, de interesse político. Então eu acho que a gente tem que botar a cabeça no lugar, nós temos aqui que refletir, temos que saber a nossa responsabilidade. Esse assodamento chega a ser irresponsável e eu espero que o devido processo legal, o Estado de Direito, a Constituição, não mudou nada do que era antes. Não vai ficar ninguém sem ser preso se tiver culpa. As prisões em flagrante, as prisões preventivas, as prisões previstas no Código Penal permanecerão. Não muda nada disso. O que está acontecendo é a recomposição do processo democrático, do respeito à Constituição e uma cláusula pétrea de direito fundamental, de direitos fundamentais, que precisa ser respeitada, que é a cláusula 5ª. Deputado Sanderson, bom dia. Com relação a esse assunto, o ministro que votou por último, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele disse que o Congresso Nacional poderia alterar a decisão do Supremo. Qual a sua avaliação sobre a segunda instância? Nós observamos, acompanhamos, como todo o Brasil acompanhou, a votação, eu diria até histórica, que o Supremo realizou nos últimos dias. E não é à toa que nós estamos aqui nesse momento. Ontem debatemos até a tarde da noite na CCJ. Esse debate certamente se estenderá, provavelmente, até final do ano, graças à importância do assunto. Se o assunto não fosse relevante, não tivesse relevância social e política, nós não estaríamos, todos nós, imprensa, Poder Judiciário, Ministério Público, Congresso Nacional, debatendo, porque é importante. Soltar, da forma como nós soltamos, um sujeito que governou o país, eleito democraticamente, mas que depois se envolveu em escândalos gigantescos de corrupção, e junto com ele soltando pedófilos, traficantes, latrocidas, é algo, sim, muito importante. Por isso que a população de todos os setores está muito preocupada. Agora, o deputado José Neto falou muito bem, mudar, quebrar uma cláusula pétrea é algo muito grave. Portanto, essa PEC 410, ela não é de autoria do governo Bolsonaro, do qual eu sou vice-líder, a senhora falou vice-líder do PSL, não, sou vice-líder do governo Bolsonaro. Essa PEC não é de iniciativa do Poder Executivo, o Jair Bolsonaro, ao contrário, é do ano passado. Nós também entendemos que tem como fazer essa modificação, até mesmo como o deputado Rodrigo Maia assinalou, fora da Constituição. O próprio Código de Processo Penal autoriza a fazer essa modificação e o ministro Dias Toffoli, no seu voto, encaminhou nesse sentido, dizendo que
que pode ser através da lei processual penal brasileira, a limitação dos recursos ou até mesmo o fim dos recursos pós duplo grau de jurisdição, que é o caso do recurso especial ou do recurso extraordinário. Então, é natural que o Congresso, como toda a sociedade, se dedique a fazer esse debate, que é um debate democrático e que precisa ser feito, né? Nós ficamos preocupados, e muito preocupados, quando vimos um ex-presidente, na primeira hora que foi posto em liberdade, já saindo, atacando instituições, dizendo que Polícia Federal é uma banda podre, que Receita Federal é banda podre, que Poder Judiciário é banda podre. Isso é muito ruim. É ruim, né? Não contribui em nada para a prosperidade e a paz social nacional. Por isso, a preocupação e a questão estar tão candente junto a todos os setores. Nós, inclusive, né, com a preocupação dessa agitação política dos últimos dias e tendo por base a efervescência na política da Bolívia, do Chile, do Peru, nós, inclusive ontem, eu e uma outra deputada, a deputada Carla Zambelli, do PSL, fomos até o Procurador-Geral da República e apresentamos a ele um pedido de providências do Ministério Público com relação a esse chamamento para a balbúrdia que o ex-presidente da República fez no dia que ele saiu da prisão em Curitiba e no dia seguinte lá em São Bernardo. Isso não contribui em nada. E a prova de que ele está errado é que os outros que foram soltos, José Dirceu, Eduardo Zeredo, não falaram nada. Ficaram quietos, sabendo que o momento é de pacificação. E o presidente Lula, ao contrário, foi lá agredindo as instituições, atacando o presidente Bolsonaro, atacando o Congresso Nacional, atacando a imprensa brasileira, algo que, na nossa visão, não ajuda em nada para aqueles que têm pregado tanto a paz, a democracia. A democracia se faz a partir do diálogo, a partir da cortesia entre os demais setores e entre todos os atores, e não atacando setores A, B, C ou D. Ok, deputado Zé Neto, o senhor quer comentar essa crítica ao ex-presidente Lula? Olha, eu acho que o que nós estamos precisando é de atitude. Respeito, claro, o parlamento como o meu colega disse, nós somos de partidos diferentes, mas devemos respeito um ao outro. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é a gente poder avaliar as questões que estão postas no Brasil e a total, eu diria, hipocrisia e o total dissenso. Se querem realmente que o Brasil seja passado a limpo, então vamos trabalhar para que as provas materiais que estão aí evidentes e que atingem diretamente em situações ilícitas, família do presidente, alguns daqui de dentro da casa e outras situações que são extremamente absurdas e que não estão sendo investigadas. Eu acho que o que o presidente Lula quis colocar não foi como ele próprio colocou. Parte da Polícia Federal deve à população explicações. Parte da Justiça deve explicações. Está aí Intercept mostrando que houve jogo combinado, que a situação que nós vimos da prisão do presidente Lula foi uma forçação de barra de um processo que não tinha provas. Ele não tem prova material nenhuma contra ele, não usufruiu, nunca viveu naquele apartamento, nenhuma pessoa da família dele, nenhum companheiro dele, e está lá preso porque tinha que estar fora da eleição. Essa é a verdade dos fatos. E tudo isso tem acontecido e o mundo está enxergando isso. Porque a maior bobagem que às vezes eu vejo aqui no Congresso é nós acharmos que somos donos do tempo, do poder e das instituições. Não somos. Nenhum dos poderes é dono da sua dinâmica e da sua história. Mas o mundo nos enxerga. E o mundo está vendo o Brasil a cada momento afundando num processo de enfraquecimento institucional. Ninguém desse país, nenhum, fortaleceu mais as instituições, a Polícia Federal, a Procuradoria da República. Nós tínhamos aqui um Procurador-Geral da República que era o advogado de Fernando Henrique. E a Procuradoria da República passou a ter independência. Ninguém fortaleceu mais as instituições, inclusive Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Comum, Supremo, do que o presidente Lula, que inclusive criou a CGU para poder fiscalizar.
fiscalizar todos os prefeitos, independente de partido, por sorteio. Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a perceber. Nós temos que ter imparcialidade, nós não podemos deixar que esta casa seja contaminada por interesses políticos. A democracia, cabe à democracia o debate político. O debate político está sendo feito. Acho que no momento que Lula saiu, claro, é evidente, é óbvio, tem aquela explosão de falas e de discursos, mas nada vai pacificar mais esse país do que nós voltarmos a ter nesse país, e isso é para agora, para nesse momento nós estabelecermos isso, o respeito à Constituição, ao devido processo legal, ao Estado de Direito e o fortalecimento das nossas instituições, todas elas, inclusive o nosso Congresso. Ok. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar sobre a sessão de hoje, que é logo mais a 1h da tarde, para votar a medida provisória que cria aí o programa Médicos pelo Brasil. Começa com o deputado Sanderson. Deputado, com relação a essa medida provisória, como é que é a avaliação do PSL? A avaliação do governo Jair Bolsonaro, mais uma vez, eu sou vice-líder do governo Jair Bolsonaro. A nossa avaliação é a melhor possível, né? Houve um aprimoramento do sistema público, né? Não foi só a troca do nome de mais médicos para Médicos pelo Brasil, e assim um avanço, inclusive material, um avanço, eu diria até, de estrutura para levarmos médicos nos cantões onde nem mesmo, muitas vezes, as Forças Armadas estão. Mas lá nós pretendemos, através desse projeto, que é um projeto técnico, criado por profissionais do Ministério da Saúde, por profissionais técnicos que não têm nenhuma ligação partidária ou ideológica, e esse projeto busca, então, levar saúde, levar medicina, levar corpos médicos lá para a Amazônia, para o Fundo de Fazenda do Estado do Mato Grosso, para o sul do Brasil, lá no nosso Chuí. E então nós estamos muito otimistas de que sim, a Câmara Federal hoje conseguirá, retomando, a partir das 13 horas, retomando esse debate, aprovar algo que não é uma bandeira ou uma plataforma de governo, e sim uma bandeira e uma plataforma de Estado, e que nós estamos aprimorando de forma substancial, tendo-se como comparação o problema anterior, que era o chamado Mais Médicos. Então, nós estamos satisfeitos e confiando que o Parlamento dará a sua resposta, como tem dado, inclusive, diga-se de passagem, com todos os desafios e as dificuldades, nós estamos avançando. Aprovamos a reforma da Previdência, com um protagonismo especial do Congresso Nacional, e isso faz parte, não é demérito nenhum para o governo Jair Bolsonaro, ao contrário, prestigiar e valorizar o Parlamento é algo que só engrandece o Poder Executivo, e hoje, às 10 horas da manhã, as mesas da Câmara e do Senado promulgarão a reforma da Previdência, algo que muitos achavam que não precisava fazer, mas nós, como muitos também, entendíamos que tinha que ser feito, né? Alguns ajustes foram realizados aqui na Câmara Federal, outros realizados lá no Senado, mas o importante é que, com todas essas dificuldades, nós estamos caminhando, diria eu, a passos largos, com essas questões políticas que tentam atravancar e estorvar a marcha normal do Brasil, não têm sido suficientes, porque nós estamos fechando o ano, já estamos em meados de novembro, e ao contrário do que alguns têm dito, não há sequer um indício, um cisco de corrupção, de desvio, de prevaricação dentro do Palácio do Planalto. Algo que não acontecia, diga-se de passagem, desde 1985. Todos os governos, desde 85, no primeiro mês já havia indícios, fumaça de corrupção dentro do governo federal. O que tem sido trazido aí são questões paralelas que não têm nada a ver com o Poder Executivo, com a governança Jair Bolsonaro. Portanto, nós estamos muito confiantes de que 2020 será um ano excepcional, tendo-se por base o ano 2019, que com todas as dificuldades nós conseguimos caminhar. Ok, deputado. Deputado Zé Neto, com relação à medida provisória que cria, então, o programa Médicos pelo Brasil, qual a sua avaliação? Olha, quando o governo Lula venceu as eleições de 2002, o que é que tinha dado certo no Brasil? Algumas coisas, dentre elas, vamos aqui lembrar, Plano Real.
O que é que nós fizemos? Tocamos em frente, valorizando o que deu certo. E não destruímos nada. A ideia do presidente é uma ideia tosca. Não tem outra palavra, com todo respeito a ele. Ele chega nos Estados Unidos e diz que tem que destruir o que foi feito no Brasil e chama os americanos para reconstruir com ele. Os americanos já deram a resposta ali com a OCDE, que ficou na reborréia. Reborréia no Brasil, na Bahia é lá embaixo, esquecido. E eu acho que nós deveríamos ter dado seguimento ao mais médicos e aprimorar, inclusive, melhorar. Inclusive, situações laterais, como a que foi proposta a semana passada com relação ao corte de recursos de educação e saúde, que vai culminar nisso, que foi apresentado aqui no pacote econômico pelo Guedes e pelo presidente Bolsonaro, que eles comecem a refletir as situações de forma conjunta, coletiva e olhando perifericamente os ambientes que estão criando para o Brasil. Eu espero que agora à tarde nós possamos resolver, inclusive, alguns gargalos com relação ao atendimento médico, de saúde da família, de atenção básica nos nossos municípios, que podem ser amenizados. Dentre esses assuntos, nós temos a situação de jovens, de meninas e meninos, de adolescentes e jovens que entregam seus destinos, que vão em busca dos seus sonhos para buscar um curso de medicina em países da América Latina e que depois não estão encontrando aqui o Revalida, que já tem algum tempo que não temos Revalida no Brasil, porque interesses que são mesquinhos, pequenos, de alguns setores que defendem o mercado médico, que acho que não há nenhuma outra coisa senão uma visão estreita e obtusa. Nós precisamos resolver. Vai ter, tem que ter, como vai ser? Então vamos fazer com que aconteça o Revalida, vamos fazer que aconteça o respeito. Eu concordo com o Sanderson, nós nesse momento temos a grande responsabilidade, nisso ele pode ter certeza que nós não vamos ter dificuldade. Eu acho que nós temos que ter a responsabilidade de olhar para quem está na ponta. Infelizmente, Sanderson, até aqui eu não vi um movimento em busca de buscar atenção social, interesses sociais. Hoje eu vi agora de manhã, logo cedo, uma comemoração, que com tudo que foi cortado, o Brasil vai fechar o ano com 90 bilhões de déficit. Engraçado. Lá, em dezembro de 2014, o déficit do Brasil era de 31 bilhões com a presidenta Dilma, que eu acho que foi quando ela conseguiu governar, foi até dezembro de 2014. Daí em diante, 2015, esta casa é responsável pelas pautas bombas. Seu Aécio Neves e outros fizeram com que o Brasil construiu-se esse ambiente com a Globo e outros mais. E nós vivemos de 2015, janeiro de 2015 até hoje, um processo de definhamento. Um país que tinha 6,8% de desemprego em dezembro de 2014, algo assim extraordinário do ponto de vista econômico, 31 bilhões de déficit e hoje está comemorando que depois de tudo, de toda a recessão, de tirar inclusive de baixo da ponta, porque eu nunca fui contra que se fizesse reforma previdenciária, aliás, nós nunca fomos contra. Previdência tem que se mexer sempre, a coisa tem que estar mudando, você vai estar atualizando as situações, fatores. Agora, fazer uma reforma da Previdência e tirar 82% de quem ganha até 1,7 salário mínimos ou ganha abono, me desculpem, está tirando, para mim, a galinha dos ovos de ouro de tudo isso é emprego, renda e atenção social. A emprego e renda lá de baixo está ficando cada dia mais diminuído e menos recursos no mercado para fazer com que nossa economia se desenvolva. Então, eu acho que nós temos que ter serenidade e espero que hoje à tarde nós possamos aqui discutir essa situação dos médicos no Brasil com lucidez e com responsabilidade. Deputado Zé Neto, do PT da Bahia, e o deputado Sanderson, que é o vice-líder do governo, corrigindo, tá, deputado? Vice-líder do governo, ele que é do PSL do Rio Grande do Sul. Eu peço aos senhores um pouquinho de paciência, que a gente vai agora ao corredor das comissões. Vou passar para a Mariana, que o Cid, ele está lá, nosso repórter, e tem outras informações. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a reforma da Previdência e sobre outras medidas provisórias. Até já.